Eu preciso te contar uma coisa que talvez incomode você. Você já torceu para o Hannibal Lecter. Não finge que não. Em algum momento daquele filme, quando ele escapa da prisão em Memphis, uma parte de você, uma parte pequena, envergonhada, mas real, sentiu vontade de que ele conseguisse fugir. E isso é estranho, porque estamos falando de um homem que comeu o fígado de outro ser humano. Estamos falando de alguém que arrancou o rosto de um guarda vivo e usou como máscara para sair andando pela frente da polícia. Não existe absolvição possível para o que esse personagem faz. E mesmo assim, ano após ano, ele aparece em listas de personagens favoritos de todo o cinema, ao lado de heróis, ao lado de gente que sacrifica a própria vida por outras pessoas. Isso não é acidente de roteiro. Isso não é só a atuação de Anthony Hopkins, embora ela seja monumental. Existe um mecanismo específico, quase cirúrgico, plantado em cada cena em que ele aparece, desenhado para fazer exatamente isso com a sua cabeça. E o mais perturbador de tudo é que quem escreveu esse personagem sabia, com precisão de cirurgião, o que estava fazendo. Ele não te dá uma explicação para o mal. Ele te dá um espelho. E o que reflete nesse espelho não é o Hannibal Lecter. Eu vou te mostrar exatamente onde esse mecanismo está escondido, cena por cena. Porque depois que você enxergar, você não vai mais conseguir assistir esse filme do mesmo jeito. Vamos direto ao personagem. Porque quem está aqui já sabe quem é Hannibal Lecter. Já viu o filme, talvez mais de uma vez. Então eu não vou perder seu tempo contando a história de novo. O que eu quero fazer é outra coisa. Eu quero abrir esse personagem no meio, como quem abre um relógio para ver as engrenagens e mostrar para você o que está por trás do tic-tac que fascina tanta gente há mais de 30 anos. Primeira coisa que eu preciso te dizer, e que talvez você nunca tenha reparado: Anthony Hopkins aparece em tela por pouco mais de 15 minutos no filme inteiro. 15 minutos, num longa que passa de 2 horas. E mesmo assim, ele venceu o Oscar de melhor ator daquele ano, competindo com protagonistas que tinham o dobro, o triplo de tempo de tela. Isso sozinho já deveria acender um alerta na sua cabeça. Como um personagem com tão pouco tempo em cena consegue dominar um filme inteiro? Consegue ser a primeira coisa que vem à sua mente quando alguém fala o nome do longa. Mais até que a protagonista, mais que o próprio assassino que está sendo caçado durante toda a trama? A resposta não está em quanto tempo ele aparece. Está em como ele foi construído para aparecer. Eu quero te contar como Hopkins chegou nessa construção, porque isso muda completamente a forma como você vai enxergar cada cena depois. Ele não se inspirou em nenhum assassino real. Ele não estudou casos de serial killers, não leu laudos psiquiátricos tentando encontrar realismo clínico. Ele foi buscar inspiração num computador. No HAL 9000, a inteligência artificial de 2001, uma odisseia no espaço. Ele mesmo contou isso em entrevista, anos depois. HAL é uma máquina. O som mecânico daquela voz, aquela ausência total de emoção humana, aquilo que soa inumano. Hopkins queria trazer exatamente essa sensação de ameaça silenciosa para dentro do Lecter. E se você prestar atenção na forma como ele fala no filme, você vai notar. Não existe pressa na fala dele. Não existe hesitação. Não existe aquela variação emocional que a gente usa o tempo inteiro sem perceber. Aquela musicalidade que denuncia quando estamos nervosos, quando estamos mentindo, quando estamos com raiva. Lecter fala como uma máquina processando dados. Só que os dados são a sua alma. E tem outro detalhe na composição dessa voz que quase ninguém sabe. Hopkins misturou nela referências de Truman Capote, aquele escritor de voz fina e cheia de artifício, e de Katharine Hepburn, com aquela dicção impecável de aristocrata americana. Uma combinação estranha, teatral, cultivada. E por cima de tudo isso, ele colocou um som específico. Aquele sibilo, aquele barulho de sucção que ele faz quando fala do agente Will Graham, lembrando da vez em que quase o matou. Sabe de onde veio esse som? Hopkins contou que quando criança foi assistir Drácula no cinema, com Bela Lugosi. E naquele filme tem uma cena em que o protagonista se corta com uma navalha e Drácula sente o cheiro do sangue, fica hipnotizado. Hopkins imaginou o som que aquele Drácula faria naquele instante. Uma mistura muito particular de assobio com sucção, e foi esse o som que ele levou para dentro do Lecter. Aquele barulhinho que todo mundo imita até hoje, que virou até meme, nasceu de uma lembrança de infância de um ator galês
assistindo um filme de vampiro dos anos 30. Eu conto isso porque isso não é só curiosidade de bastidor. Isso é a chave para entender por que o personagem funciona. Ele não foi construído como um homem. Ele foi construído como uma ausência de humanidade disfarçada de excesso de humanidade. Excesso de cultura, excesso de educação, excesso de controle. E é exatamente esse excesso que confunde o seu cérebro. Porque a gente aprendeu a associar cultura com bondade, educação com segurança, controle emocional com sanidade. E o Lecter usa cada um desses sinais que deveriam te tranquilizar para te desarmar. Agora eu preciso te levar para dentro da cela dele, para a primeira vez que a câmera mostra o personagem. Porque essa cena, especificamente essa, é onde o mecanismo começa a ser plantado, antes mesmo de você entender o que está acontecendo. Quando Clarice desce pelo corredor da ala de segurança máxima, passando pelas celas de outros internos que gritam, que se masturbam, que cospem coisas contra as grades, o diretor Jonathan Demme está preparando o seu cérebro para uma coisa específica. Ele está te mostrando o que é loucura de verdade. Loucura suja, descontrolada, animal. E aí você chega na cela do Lecter e encontra o oposto absoluto disso. Silêncio. Ordem. Um homem impecavelmente vestido, de pé, olhando fixamente para a porta. E aqui está um detalhe que eu adoro contar, porque poucas pessoas sabem. Foi uma decisão do próprio Hopkins, não do roteiro original. O diretor perguntou se ele queria estar sentado quando Clarice chegasse. Hopkins disse que não. Disse que queria estar de pé, no meio da cela, porque ele imaginava que Lecter conseguiria sentir o cheiro dela chegando pelo corredor antes mesmo de vê-la. O diretor olhou para ele e disse: "Você é estranho." E ficou essa imagem. Um homem de pé, perfeitamente imóvel, esperando, como se já soubesse de tudo antes de qualquer palavra ser dita. Essa imobilidade não é frieza gratuita. Hopkins contou em entrevistas décadas depois que uma das inspirações para essa presença veio de um pesadelo recorrente que ele tinha havia anos. Nesse sonho, ele atendia a campainha da própria casa e encontrava um homem parado embaixo de um poste de luz, só olhando fixamente para ele. Hopkins decidiu incorporar exatamente essa expressão vazia, esse olhar fixo, no personagem. E ele descobriu uma coisa curiosa fazendo isso. Se você fica olhando para alguém por mais de 10 segundos, sem desviar o olhar, isso assusta a pessoa. É instintivo. Ele sabia disso e usou isso o tempo inteiro. A imobilidade do Lecter não é ausência de ação. É uma arma, tão afiada quanto qualquer faca. E é aqui que eu preciso plantar a primeira pergunta que vai guiar esse vídeo inteiro. A pergunta que o filme nunca responde de propósito. Por que ele é assim? O que aconteceu com esse homem para transformá-lo nisso? A maioria das pessoas assume que existe uma resposta, que em algum momento do filme, ou pelo menos nos livros e continuações, alguém vai te explicar a origem do monstro. E aqui está o primeiro grande mal-entendido que eu quero desfazer com você. Neste filme, no que estreou em 1991, essa explicação simplesmente não existe. Nenhuma palavra sobre infância, sobre trauma, sobre o que quebrou esse homem. Nada. E essa ausência, longe de ser uma falha de roteiro, é a decisão mais corajosa e mais inteligente que Ted Talley, o roteirista, tomou. Deixa eu te mostrar por que essa ausência de explicação é tão poderosa, porque isso vai abrir uma porta que a maioria das análises desse filme nunca abre. Anos depois de O Silêncio dos Inocentes, o próprio criador do personagem, o escritor Thomas Harris, decidiu escrever uma origem para o Lecter, um livro contando a infância dele na Lituânia durante a Segunda Guerra Mundial, sobre como ele perdeu os pais num bombardeio, sobre como ele e a irmã mais nova foram capturados por um grupo de desertores nazistas, e sobre o que esses homens fizeram com aquela criança e com a irmã dela durante um inverno sem comida. Eu não vou entrar em detalhes explícitos aqui, porque não é isso que importa para o nosso vídeo. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Quando esse livro saiu, e quando o filme baseado nele foi lançado, a recepção foi fria. Muito fria. Críticos e fãs, ao mesmo tempo, sentiram que alguma coisa tinha se perdido. E o motivo é simples de entender, uma vez que você para pensar. No momento em que você explica o monstro, ele deixa de ser monstro. Ele vira vítima. Ele vira consequência.
E consequência a gente entende, consequência a gente até perdoa, dependendo do peso do que aconteceu antes. O problema é que Hannibal Lecter, no filme original, não foi desenhado para ser perdoado. Ele foi desenhado para ser inexplicável. E é exatamente essa inexplicabilidade que te aterroriza de um jeito que nenhuma explicação de trauma conseguiria. Pensa comigo. A gente tem uma necessidade quase compulsiva de entender por que as coisas ruins acontecem. Quando alguém comete um crime terrível, a primeira pergunta que a sociedade faz é: o que aconteceu com essa pessoa? A gente procura o abuso na infância, a doença mental não tratada, a pobreza extrema, alguma coisa que sirva de fio condutor entre a dor que essa pessoa sofreu e a dor que ela causou. E na maioria das vezes esse fio existe mesmo, de verdade. O problema é que essa necessidade de explicação tem um efeito colateral perigoso. Ela te dá uma falsa sensação de controle. Se eu entendo a origem do mal, eu consigo prever o mal, eu consigo evitar o mal, eu consigo me proteger dele. O filme de 1991 recusa te dar esse controle. Ele te deixa exatamente onde você mais teme estar, de frente com uma maldade que não tem explicação nenhuma, que simplesmente existe, pronta, formada, sem nenhuma pista de como chegou até ali. E é isso que faz Hannibal Lecter ser mais assustador do que qualquer vilão com uma origem trágica bem contada. Porque um vilão com origem trágica te ensina uma lição, mesmo que dolorosa. Te ensina que existe um caminho, que existe uma sequência de eventos que transforma uma criança inocente num adulto perigoso. E que talvez, evitando esses eventos, a gente evite esses adultos. Lecter não te ensina nada disso. Ele simplesmente está ali, já formado, sem porta de entrada visível. E o roteirista sabia exatamente o que estava fazendo quando escolheu esse silêncio. Ele estava te forçando a encarar uma possibilidade muito mais desconfortável do que qualquer trauma de guerra. A possibilidade de que, às vezes, o mal simplesmente existe, sem motivo, sem gatilho identificável, dentro de gente extremamente inteligente, extremamente educada, extremamente parecida com qualquer pessoa que você conhece. Agora, eu quero te levar para outro detalhe que praticamente ninguém repara, porque ele está escondido dentro de uma única frase, dita de passagem. Existe um momento no filme em que Clarice descreve o Lecter para outro personagem, e ela diz que os psiquiatras não têm nenhum nome para o que ele é. Não sociopata, não psicopata, nada que caiba dentro dos manuais. Isso pode parecer só uma frase de efeito, mas ela carrega uma verdade real sobre como esse tipo de personagem foi construído. Nos livros, o próprio Will Graham, outro personagem que já enfrentou o Lecter antes de Clarice, quando perguntado como ele descreveria o doutor, responde só uma palavra: monstro. Não uma categoria clínica. Não um diagnóstico. Monstro, no sentido mais antigo e mais cru da palavra, alguém fora da compreensão humana normal. E aqui, eu preciso te mostrar uma coisa que vai contra tudo que você provavelmente pensa sobre esse personagem. Hannibal Lecter não mata por impulso sexual. Ele não mata por prazer relacionado a controle de corpos, não colecionava peles, não tinha rituais ligados a desejo, do jeito que o assassino que ele mesmo ajuda a caçar no filme tem. Existe uma lógica interna, torta, mas consistente, guiando as escolhas dele. Ele mata pessoas rudes, pessoas mal educadas. O próprio Hopkins descreveu, em uma entrevista de comentário do filme, que ele enxergava Lecter como uma espécie de Robin Hood às avessas, um caçador dos terminalmente grosseiros. E se você voltar e assistir de novo prestando atenção nisso, você vai notar. As vítimas dele que aparecem mencionadas ao longo da história frequentemente têm alguma coisa em comum: rudeza, falta de educação, um flautista que tocava fora de ritmo e irritava os colegas de orquestra, um cobrador de impostos grosseiro. Existe uma vaidade moral doentia nisso, uma convicção de que ele está, de alguma forma torta, curando o mundo de más maneiras. E é justamente essa lógica interna, mesmo sendo completamente distorcida, que faz seu cérebro relaxar um pouco perto dele. Porque lógica, mesmo lógica perversa, é mais tranquilizadora do que caos puro. A gente consegue prever um padrão. A gente consegue, de forma perturbadora, quase concordar com o critério, mesmo discordando completamente do método.
Quantas vezes você já não desejou, silenciosamente, que alguém extremamente grosseiro com você recebesse algum tipo de consequência? O filme não está pedindo que você aprove o assassinato, mas ele está explorando um instinto muito humano, o desejo de que a rudeza tenha um preço, e colocando esse instinto na boca do personagem mais perigoso da história. Isso não é só uma leitura minha, solta, sem lastro nenhum. Existe um debate sério, dentro da própria área de psicologia, sobre o efeito que personagens construídos dessa forma causam na cabeça do público. Pesquisadores que estudam a representação de transtornos de personalidade na ficção apontam, há anos, para um problema real. Quando você constrói um psicopata com esse nível de charme, essa fluência intelectual, esse controle emocional impecável, você corre o risco de moldar, na cabeça do espectador comum, uma expectativa completamente errada sobre como esse tipo de comportamento se parece na vida real. A pessoa começa a procurar o monstro elegante, o monstro citando literatura francesa, o monstro com paladar refinado para vinho. E o problema é que o perigo, na vida real, quase nunca vem embrulhado assim. Ele vem de um jeito muito mais banal, muito mais parecido com qualquer pessoa comum que você cruzaria na rua sem prestar atenção nenhuma. Ao romantizar o predador de forma involuntária, o filme pode acabar desarmando exatamente o instinto de alerta que deveria te proteger dele. Eu acho essa crítica justa, sinceramente. Mas eu acho que ela também revela outra coisa, talvez ainda mais interessante. O motivo de Hannibal Lecter ter se tornado esse fenômeno cultural gigantesco, ultrapassando os limites do próprio filme, não foi apesar dessa ambiguidade. Foi por causa dela. Quando o longa estreou, em fevereiro de 1991, ele não foi recebido como um simples filme de terror descartável. Ele varreu praticamente todas as categorias principais do Oscar daquele ano. Melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro adaptado. As 5 categorias mais importantes da noite, o que só tinha acontecido 2 vezes antes na história do cinema. Um filme sobre um canibal, levando a maior premiação do mundo do audiovisual, na frente de dramas convencionais, na frente de produções muito mais confortáveis de assistir. Isso não acontece por acidente. Isso acontece porque o filme tinha encontrado uma fórmula narrativa quase impossível de replicar, capaz de gerar repulsa e fascínio na mesma pessoa, no mesmo instante, sem que uma sensação cancelasse a outra. Eu preciso fazer uma pausa aqui e falar uma coisa direto com você, porque isso é importante. Esse tipo de análise profunda, tentando entender o mecanismo psicológico por trás de personagens como esse, exige tempo de pesquisa que a maioria dos canais simplesmente não investe. Eu passo dias lendo entrevistas de bastidor, roteiros originais, análises acadêmicas sobre criminologia e narrativa, comparando versões de livro e filme, só para trazer para você uma camada de entendimento que você não vai encontrar em resumo nenhum por aí. Se esse tipo de vídeo, feito com esse cuidado, tem valor para você, o mínimo que você pode fazer em troca é apertar o like agora, antes de continuar assistindo, e se inscrever no canal. Isso não é um pedido de favor. É basicamente o único jeito de garantir que esse tipo de conteúdo continue sendo produzido, porque é isso que sustenta esse trabalho. Beleza, vamos continuar, porque a parte mais pesada da análise ainda está por vir. Agora, eu quero te mostrar a cena que, na minha opinião, é o verdadeiro coração desse personagem, mais até do que qualquer momento de violência explícita. E ela não tem sangue nenhum. Ela é só 2 seres humanos conversando através de um vidro. É a cena que ficou conhecida pelo termo em latim que Lecter usa, quid pro quo. Isso por aquilo. Clarice precisa de informações sobre o assassino que ela está caçando e Lecter concorda em ajudar, mas com uma condição. Para cada pista que ele der sobre o caso, ela precisa entregar em troca um pedaço verdadeiro da própria história, da própria dor, da própria infância. E aqui a direção do filme faz uma coisa tecnicamente brilhante que eu preciso te mostrar. Porque uma vez que você enxerga, você nunca mais deixa de ver. No começo dessa cena, os 2 estão enquadrados de forma parecida, ocupando proporções parecidas de tela. Os 2 atrás de grades, os 2 presos. Cada um à sua maneira. Mas conforme a conversa avança, conforme Lecter começa a extrair informações cada vez mais íntimas de Clarice, a câmera muda. Ele passa a ocupar mais espaço no quadro. Ele se levanta
Ele cresce visualmente enquanto ela encolhe. E tem um detalhe técnico ainda mais sutil. As grades na frente dele aparecem desfocadas, quase invisíveis, dando a sensação de que ele está livre. Enquanto isso, as grades na frente dela aparecem nítidas, pesadas, dando a sensação oposta de que é ela quem está verdadeiramente presa naquele momento, mesmo sendo a agente do FBI do lado de fora da cela. Isso não é acaso de câmera. Isso é o filme te contando, sem precisar de uma única linha de diálogo, quem realmente está no controle daquela conversa. E o mais interessante é que esse controle não vem de força física, não vem de ameaça direta, vem de conhecimento. Vem da capacidade que Lecter tem de enxergar através das pessoas, de identificar exatamente onde está o ponto mais frágil e pressionar ali com precisão cirúrgica. E é aqui que eu quero te fazer uma pergunta, que acho que ninguém te fez antes, sobre esse filme. Por que a gente assiste essa cena com fascínio, em vez de assistir com repulsa total? Porque se você parar para pensar bem, o que está acontecendo ali é uma forma de manipulação emocional extremamente sofisticada. Um homem perigoso, condenado por múltiplos assassinatos, está usando técnicas terapêuticas reais, o tipo de escuta ativa e pergunta certeira que um bom psiquiatra usaria para ajudar um paciente. Só que ele está usando isso para satisfazer curiosidade pessoal, para se divertir, para exercer poder sobre uma mulher jovem e vulnerável. E mesmo assim, a cena não parece opressiva. Ela parece quase íntima, quase um momento de conexão genuína entre duas pessoas. Isso acontece porque o roteiro fez uma escolha muito específica. Ele deu para Lecter, ao lado de toda a crueldade, uma capacidade de enxergar Clarice de um jeito que nenhum outro personagem do filme consegue. Os colegas homens dela, ao longo de toda a história, tratam Clarice com condescendência, com desconfiança, com desejo mal disfarçado, ou simplesmente com indiferença. Lecter é o único que olha para ela e parece realmente ver alguém talentoso, determinado, digno de atenção séria. E isso é profundamente perturbador quando você para analisar, porque significa que o afeto mais genuíno que a protagonista recebe no filme inteiro vem do personagem mais perigoso da trama. O roteiro está te mostrando, sem dizer isso em voz alta, como validação pode vir embrulhada em perigo, e como a gente, seres humanos, é capaz de confundir uma coisa com a outra quando a validação é rara o suficiente. Existe um único momento de contato físico entre os dois personagens no filme inteiro, e é exatamente ao final dessa cena de troca. Quando Clarice entrega os documentos do caso, os dedos dela roçam nos dedos de Lecter por uma fração de segundo. E o filme te dá esse instante num plano fechado, deliberadamente, para que você não perca. Um toque tão breve que dura menos de um segundo, mas carrega o peso de um filme inteiro de tensão contida. Não existe romance explícito ali. O próprio ator descreveu Lecter como um cavalheiro, alguém com requinte, que quando mata, mata rápido e certeiro, sem crueldade desnecessária, diferente do outro assassino da trama. Mas existe uma intimidade inegável, construída cena após cena. E é essa intimidade que faz tanta gente, décadas depois, ainda debater se aquilo ali é ou não uma forma distorcida de história de amor. Antes de eu te levar para o momento mais violento do filme inteiro, eu quero te contar uma curiosidade de produção que se conecta direto com tudo isso. Existe uma cena, um pouco mais adiante na trama, em que Lecter precisa ser transportado sob escolta máxima. E para isso, colocam nele uma máscara de contenção, presa ao rosto por correias, cobrindo boca e queixo para impedir qualquer possibilidade de ataque com os dentes. A equipe de produção testou dezenas de modelos diferentes para essa máscara antes de chegar na versão que você viu no filme. Muitas delas foram descartadas por parecerem medievais demais, quase de tortura de calabouço, ou por cobrirem o rosto de Hopkins de um jeito que escondia os olhos. E os olhos eram exatamente a arma mais importante do personagem. A escolhida ficou visualmente parecida com uma versão refinada de máscara de hóquei, focada especificamente na boca. Não por acaso, veja bem, porque aquele objeto precisa comunicar uma coisa muito específica ao espectador no instante em que aparece na tela. Ele te lembra, sem precisar de diálogo nenhum, que embaixo de toda aquela sofisticação, de toda aquela fala impecável, existe literalmente uma boca capaz de te destruir fisicamente. A máscara é o contraponto material de tudo que Hopkins construiu com a voz. Ela é o momento em que o filme para de sussurrar aqui a ameaça
e mostra ela de forma bem literal, presa por correias de couro. E chegamos agora no momento que, para mim, é a demonstração mais completa de tudo que eu venho te mostrando até aqui. A fuga. Deixa eu reconstruir essa cena com você, porque tem detalhes de execução que praticamente ninguém para analisar. Lecter está preso numa cela improvisada dentro de um tribunal em Memphis, vigiado por 2 policiais. Ele pede com educação impecável para que eles tomem cuidado com os desenhos que ele fez, espalhados pela mesa. Um pedido tão pequeno, tão inofensivo, que os 2 homens obedecem sem pensar 2 vezes. E é exatamente esse pedido educado que cria o espaço físico necessário para o ataque. Um dos guardas precisa se aproximar mais do que deveria para não pisar nos desenhos. E é ali, naquela fração de segundo de cortesia, que Lecter ataca. O que acontece depois é brutal. Mas eu quero que você preste atenção em como é brutal. Ele arranca parte do rosto de um dos guardas com os próprios dentes. Ele monta o corpo do outro guarda pendurado nas grades da cela, imitando uma pose que lembra propositalmente as vítimas montadas em formato de traça pelo outro assassino do filme, aquele que Clarice está caçando. Isso não é coincidência de produção. É Lecter fazendo, deliberadamente, uma citação artística macabra do trabalho de outro criminoso, quase como um comentário irônico, quase como se ele estivesse dizendo: olha como isso deveria ser feito. E enquanto tudo isso acontece no fundo da cena, toca uma peça de piano, depois substituída por uma orquestração tensa. Antes do ataque, é ele mesmo quem está tocando aquele piano. Calmo, controlado, minutos antes de cometer um dos atos mais violentos do filme inteiro. E aí vem o detalhe final, o mais perturbador de todos. Depois de matar os 2 guardas, ele usa o rosto arrancado de um deles como máscara, veste o uniforme da vítima e sai do prédio dentro de uma ambulância, sendo tratado como se fosse o próprio guarda ferido. Ele engana paramédicos, engana policiais armados cercando o local, engana todo um aparato de segurança, usando literalmente a identidade física de outra pessoa. E quando os policiais finalmente sobem no topo do elevador, esperando encontrar Lecter escondido ali, encontram só o corpo do guarda, disfarçado de forma que, por um instante, parece ser o próprio criminoso foragido. A cena inteira é uma peça de teatro macabro, montada com uma precisão que exige inteligência excepcional, paciência, controle emocional total sob pressão extrema. E aqui está a pergunta que eu quero deixar suspensa para você, porque ela é o núcleo de tudo que estamos discutindo. Por que, mesmo depois de assistir uma sequência dessa brutalidade, uma parte da audiência ainda sente uma pontada de admiração pela engenhosidade daquilo tudo? Por que a gente, coletivamente, enquanto sociedade que consome esse tipo de história há décadas, continua fascinada por personagens capazes disso, desde que sejam inteligentes o suficiente, refinados o suficiente, articulados o suficiente? Existe uma linha muito fina entre repulsa e fascínio, e esse filme caminha exatamente sobre ela, do início ao fim, com uma precisão de equilibrista. Eu quero te contar uma última coisa antes de fechar esse vídeo, porque ela muda completamente como eu enxergo esse personagem hoje. Décadas depois de interpretar Hannibal Lecter, já com mais de 80 anos, Anthony Hopkins revelou algo em entrevistas e no próprio livro de memórias que ele escreveu. Ele disse que se arrependeu de ter voltado a interpretar esse papel mais de uma vez. Ele fez o personagem originalmente, achou que aquilo estava completo, fechado, terminado, e depois voltou para outras produções, outras continuações. E ele disse com uma sinceridade rara, para quem trabalha em Hollywood, que sentia ter cometido um erro fazendo isso, que o silêncio dos inocentes já era suficiente, que ele já tinha encerrado aquela fase da própria carreira e não devia ter reaberto. Eu acho isso profundamente revelador, porque mesmo o homem que deu vida física, voz, presença a esse personagem, sentiu, anos depois, uma espécie de desconforto em relação a ele. Como se até o ator entendesse, no fundo, que existe alguma coisa perigosa em passar tempo demais dentro da cabeça de um personagem assim, em revisitar aquele espaço mental repetidas vezes. E eu acho que isso diz respeito a você e a mim também, enquanto público, não só ao ator. Porque aqui está o ponto que eu realmente quero deixar com você. Esse personagem não fascina porque ele é um monstro distante, fácil de rejeitar.
fácil de separar de nós mesmos. Ele fascina porque ele usa, de forma distorcida e ampliada, características que a gente admira genuinamente em pessoas reais. Inteligência aguçada, capacidade de escuta profunda, refinamento cultural, controle emocional em situações de pressão extrema, um código pessoal de conduta, mesmo que seja um código completamente torto. Nenhuma dessas qualidades é, em si, maligna. Muito pelo contrário, a gente busca essas qualidades em terapeutas de verdade, em mentores de verdade, em parceiros de verdade. O terror de Hannibal Lecter não está em ser o oposto de tudo que a gente valoriza. Está em ser, ao mesmo tempo, tudo que a gente valoriza e tudo que a gente teme, dentro da mesma pessoa, sem contradição aparente entre as duas coisas. E é por isso que esse filme, mesmo depois de mais de 30 anos, continua incomodando de um jeito que a maioria dos filmes de terror ou suspense simplesmente não consegue. Porque ele não te pede para ter medo de um monstro escondido debaixo da cama. Ele te pede para reconhecer que as qualidades que fazem alguém parecer seguro, confiável, admirável, são exatamente as mesmas qualidades que um manipulador talentoso vai usar para te desarmar. A diferença entre alguém que realmente enxerga você, com cuidado genuíno, e alguém que enxerga você apenas para descobrir onde apertar, nem sempre é visível de imediato. Às vezes ela só fica clara tempo depois, quando você já entregou informação, confiança, vulnerabilidade demais. Pensa em alguém que já passou pela sua vida assim. Alguém extremamente carismático, extremamente atencioso no início, que sabia fazer perguntas certas, que parecia realmente interessado em quem você era. E que, com o tempo, você percebeu que aquela atenção toda não vinha de cuidado genuíno, vinha de outra coisa. De controle, de curiosidade mórbida, de um interesse que se alimentava de você em vez de nutrir você. Isso não precisa envolver crime nenhum. Não precisa envolver violência física de jeito nenhum. Acontece em relacionamentos comuns, em ambientes de trabalho comuns, em amizades que a gente carrega por anos sem perceber o padrão. O filme usa um canibal fictício para te ensinar a reconhecer alguma coisa muito mais próxima da sua vida real do que você gostaria de admitir. Hannibal Lecter nunca te explica por que ele é assim. E talvez essa seja, no fim das contas, a lição mais honesta que esse personagem tem para te dar. Nem sempre existe uma explicação satisfatória para o motivo pelo qual alguém escolhe usar inteligência, charme e atenção genuína como ferramenta de dano, em vez de ferramenta de cuidado. Às vezes você só precisa aprender a reconhecer o padrão a tempo, antes de entregar demais de você mesmo através das grades. Então fica a pergunta que eu quero deixar com você para fechar esse vídeo. Existe alguém na sua vida, hoje, que você admira profundamente pela inteligência, pelo charme, pela atenção que essa pessoa te dá, e que você nunca parou para perguntar de verdade se aquela atenção nasce de cuidado ou nasce de outra coisa?